Olá, bom dia, bem-vindos a mais um Reunião de Pauta. Está no ar aqui na Causa Operária TV, nessa quinta-feira, dia 2 de setembro. E já começamos o dia muito felizes com um novo membro aí do canal, o companheiro Luiz Roberto Fagione, tornou-se membro da Causa Operária TV, né? Faça como ele, torne-se membro também. Né? Quando você se torna membro, você faz uma contribuição mensal, nos ajuda aqui a pagar as contas, nos ajuda a melhorar a nossa transmissão, a aumentar o número de programas, né? E a aumentar a qualidade de tudo que nós produzimos aqui. Então, torne-se membro também, mas você pode, além disso, mandar o seu superchat aqui no programa para a gente ler, comentar ao vivo e mandar um super sticker com uma linda figurinha aí para a gente ver, para alegrar a nossa manhã. Não é mesmo, Uriel? Você está por aí, direto de Brasília? Tô sim, bom dia, companheiros da Causa Operária TV, companheiros que estão acompanhando a gente aí. Reforçar aí o Chico, divulguem, ajudem aí a crescer a imprensa operária revolucionária. E vamos lá, que hoje eu tenho um programa importante, né? Passa a palavra aí para o companheiro Márcio, direto da Bahia. Bom dia, Márcio. Chico, companheiro Bom Márcio dia, companheiro Uriel, bom dia, companheiro Chico, bom dia a todos que estão nos assistindo, né? E nos compartilhem o nosso programa e vamos para frente. É isso aí. Bom, queria começar aqui com a questão sobre o Enem, né? Vou pedir para o companheiro Uriel comentar, que ele é da juventude nossa aí, que a gente teve uma queda no número de negros que fez a inscrição no Enem, né? Eu imagino que a queda seja geral, mas acho que o Uriel tem mais detalhes, pode comentar isso daí para a gente. A queda no Enem desse ano foi, como você falou, foi geral, né? Teve o menor número de inscritos desde 2007. Só que a gente está levantando agora, né, um dado que foi levantado pelo Sindicato das Mantenedoras do Ensino Superior, o SEMESP, que, além disso, caiu em 50% o número da participação de estudantes negros. Ou seja, né, quem não está fazendo Enem é quem não tem dinheiro aí para poder fazer, não só fazer a prova, né, como também para participar dessa farsa que é o ensino remoto, né? O pessoal já vem denunciando aí há anos a questão da farsa do EAD, né, que na verdade é uma política de privatização da educação, enquanto as escolas são destruídas e sucateadas, enquanto a população aí tá no desemprego e tá na fome e não consegue ter um computador, um celular, ou mesmo disponibilidade, né, para fazer essas aulas que são aulas horríveis, né? Isso aí já é uma questão que fica consolidada, ainda mais com essa questão do Enem. E, além disso, tem aquela coisa, né? Os alunos mais pobres, né, que em grande maioria eles são alunos negros, eles não têm como ir lá fazer a prova, estudar, né? Estudar via EAD, não existe isso. O pessoal está passando fome. O pessoal está desempregado ou está naqueles empregos que são verdadeiros regimes de escravidão para a juventude. Você trabalha a semana inteira, o dia inteiro, sem folga, e esse é o trabalho da grande maioria aí da juventude brasileira. Eu só queria comentar mais uma coisa sobre esse tema, né? Que é a palhaçada da burocracia estudantil. Enquanto tudo isso está acontecendo, né? A gente vê que não teve Enem praticamente esse ano para a grande maioria da população, ou se teve, foi aquela coisa super injusta, como geralmente é, mas 3 vezes mais esse ano. E a burocracia estudantil fica aí pensando em formas de melhorar o ensino remoto, de como a gente consegue garantir a volta às aulas com segurança, e fica inclusive se aliando aí com o PSDB nas manifestações, né? Como a gente viu aí por parte da Uni. Então você vê que destoa completamente da realidade da juventude. É um momento se os alunos não podem ter aula, não podem nem ingressar na universidade, vai ficar lá o candidato da burocracia estudantil sentado na aula assistindo a aula, né? A gente vê que tem aulas que tem 3, 2 alunos. Geralmente é isso que acontece. A maioria dos estudantes já está em greve e é preciso defender uma greve geral da educação. Isso só vai funcionar se o movimento estudantil se erguer contra essa burocracia aí nojenta que está destruindo o movimento. Esse negócio do Enem aí é muito crítico, mas revela o que tem de fundo na situação. Está sendo destruída a educação brasileira sobre o pretexto da pandemia. E, nesse sentido, né, a burocracia estudantil está ajudando a, junto com a educação, destruir todo o movimento estudantil.
que é justamente o setor mais importante dentro das escolas, das universidades. Não de volta às aulas, nem nada do tipo, né? Que de forma segura, toda vez se coloca, quer dizer, eu digo assim, já voltaram às aulas, né? Mas a gente não tem a previsão de quando isso vai ser algo seguro, de quando de fato vai se poder voltar às aulas com tranquilidade, né? Não, em Mas, vez de combater a volta às aulas, eles ficam, não, vamos lutar por mais papel higiênico, por mais máscaras, mais álcool em gel. E que é as aulas já estão voltando e o pessoal morrendo. uma luta meio inócua, né? Porque as escolas públicas no Brasil estão sem papel higiênico faz décadas já que a situação é assim, né? E agora não é com essas pequenas ações aí que o negócio vai mudar, né? Bom, seguindo em frente, né, nós temos aí a situação do marco temporal. Lá em Brasília, a crise é muito grande, né? E o que acontece é que o STF novamente prorrogou o julgamento do marco temporal dentro ali em Brasília, enquanto os indígenas ainda estão acampados ali em frente ao STF. Queria ver o companheiro Márcio com mais informações sobre isso daí. É isso aí, Chico. Você falou, começou colocando aí muito bem, né? O que aconteceu foi que o Supremo Tribunal Federal, né, além de não acatarem as reivindicações dos indígenas, né, eles prorrogaram mais uma vez o julgamento. Isso aí, de cara, você já vê uma coisa bem rasteira, bem medíocre, né? Um ataque assim bem cruel, porque um acampamento ele necessita tem infraestrutura. E cada dia que você passa adiante na rua acampado, isso aí requer muito mais comida, requer infraestrutura para dormir, você dorme mal, é questão de banheiros e etc. Você vê que, olha que nível que é o STF, né? Sem falar outras coisas também. Os indígenas, eles não aceitaram pacificamente, né? Só que eles não têm armas. Eles não podem nem ficar com arco e flecha, né? O pessoal é revistado, é tirado suas coisas. Mesmo assim, ao eles gritarem e tentar impedir a sessão, eles foram impedidos pela polícia. A polícia atacou brutalmente com spray de pimenta, dando aqueles tiros lá de efeito moral. Não atirou na cara de nenhum índio ainda. Mas começou a jogar gás lacrimogêneo, spray de pimenta no alto para sair. E a imprensa burguesa, ela amanheceu toda alvoroçada, né? Já em defesa do STF, porque os indígenas não poderiam ter jogado pedra na polícia e tal. Você vê como é que é. Por outro lado, companheiro Chico, eu queria denunciar uma coisa também aqui, que são os grupos identitários que ficam infiltrados aí no meio dos indígenas, e aí fica fazendo faixas, falando STF, confio em você, não sei o que, assim e tal, frases nada inócuas, e na hora que os indígenas vão lá para poder tentar fazer que a reivindicação deles seja aceita na força, indo para cima na sessão do STF, que impede que eles participem, né, uma coisa fechada lá e tudo. Aí o que aconteceu? A polícia foi lá cadê os identitários para pedir o fim da polícia? O fim do STF? Ou seja, esse negócio aí que eles estão querendo desviar a manifestação para derrubar a Estalta, agora tem que derrubar o STF, derrubar a PM, porque são eles que estão matando os índios no dia atual. É isso aí. Na verdade, no fim das contas, é uma política muito estranha, né? Que uma parte da esquerda faz meio que uma frente com o STF, achando que estão enfrentando o bolsonarismo. Só que, na verdade, o STF ele tem uma ação aí tão nociva quanto, se não até mais, do que os bolsonaristas, né? A gente vê aí no caso dos indígenas, né? Que é outra demagogia que os identitários fazem, né? Eles vão lá, queimam estátua do Pero Vaz de Caminha, no Rio de Janeiro, fazem um monte de demagogia, um monte de conversa aí com relação a essa questão dos indígenas, mas ninguém está lá ajudando aí na luta efetiva e verdadeira dos indígenas atuais, né, dos indígenas vivos, na questão do marco temporal, na questão do STF. É tudo uma grande demagogia que, no fim das contas, só serve para desviar o foco do que deveria ser a luta central nessa questão, né?
Não, e assim, esse negócio do marco temporal, né? A gente, inclusive, teria, né, uma reunião hoje com os companheiros do acampamento, mas eles devem já fazer um novo ato. Então, talvez não tenha essa reunião. A esquerda, o que ela faz com esses índios é justamente o contrário do que ela defende, assim, amplamente, né? Essa coisa de não, tem que a luta dos indígenas, eles são os verdadeiros donos, né, do Brasil, que o pessoal tenta colocar. Mas você vai conversar lá com o pessoal, eles estão extremamente irados contra todo mundo. O que eles querem, se eles pudessem, é derrubar os monarcas do STF. Estão loucos para fazer isso. Inclusive, eles chegaram a tentar uma vez, entrando com arco e flecha e tudo, com escudo, e tomaram a paulada da polícia. Uma coisa fundamental que a gente defende para que isso funcione é o armamento dos povos indígenas. É o direito do armamento do povo. Porque realmente não tem como, sei lá, e combater de frente, assim, os indígenas ali, a PM do Bolsonaro, do STF. O pessoal não pode, eles bem querem, mas não podem. E a esquerda fica nessa, não, que maravilha o seu arco e flecha, isso é uma obra de arte cultural. Você vê o pessoal indo lá e fazendo essas coisas, né? E você vê que as lideranças indígenas são diplomáticas e tudo, mas elas ficam iradas. Agora mesmo, eles transferiram o acampamento dos indígenas que estava na esplanada lá para perto da Funarte, né? Porque transferiram o ato da esquerda. Ou seja, em vez de enfrentar os bolsonaristas, de ir para a esplanada, de defender o acampamento no principal local, né? No local que realmente faz pressão aí, no STF, que qualquer hora os indígenas podem ir lá e entrar no STF. O pessoal tirou o acampamento dos indígenas do lugar combativo e jogou eles lá para cima, um lugar aleatório, longe, difícil de chegar, tudo por causa da esquerda, né? Por causa da defensiva aí contra os bolsonaristas. Então, isso que o Chico falou é completamente verdade, né? O pessoal não quer de verdade lutar e travar a luta pela terra, a luta dos indígenas, enfim. E lembrando também da polêmica que teve aqui em São Paulo, né? Em um desses atos que houveram aí na Avenida Paulista, acho que o primeiro dos atos grandes dos indígenas com relação ao MTST, né? Teve toda uma polêmica que o MTST não queria permitir que eles aparecessem, que eles falassem do carro de som, queria colocar o grupo dos indígenas lá para trás, né? E isso daí gerou uma situação bastante complicada. Eu não lembro exatamente no que consiste a polêmica, né? Eu lembro que houve, como já tem um tempo, teria que ver. Mas o que revela é que, como ainda não estava na moda, coisa não estava em discussão, né? Isso daí não estava em evidência, o pessoal estava tratando os indígenas aí como eles realmente gostariam de tratar, né? Tirando o pessoal do ato, procurando jogar eles de escanteio, né? Que essa é a verdade. Eles estão muito preocupados com os indígenas de 1500, né? Mas os indígenas de hoje em dia, que vivem uma situação muito ruim mesmo, de miséria muito grande, ninguém está nem aí. A esquerda não está nem aí, né? Bom, seguindo em frente, então, temos aí, não sei se a produção já tem fácil aí, nós temos hoje um momento abutre, né? Se a gente conseguir já soltar a nossa vinheta para a gente comentar. Isso aí, a vinheta do Momento Abutre. Essa vinheta ainda vai ser atualizada, né, para incluir um novo abutre, que é uma figura que a gente vai comentar agora, né? Eu queria, se a produção puder, colocar o print de um tweet do Jones Manuel, que é isso aí. Bom, aí tem um debate, né? O Lula falou, me xingam porque encontro pastor, porque encontro mãe de santo, aí ele fala que ele é católico, etc, etc, aquela coisa, né? E o Jones Manuel vem e já bate de frente com o Lula. Não vi, bate de frente, né? Ele já critica o Lula, ataca o Lula aí no Twitter. Eu não vi ninguém reclamar de você ter se encontrado com o pastor em abstrato. O que eu vi foi gente criticando a aliança com o reacionário, fundamentalista e apoiador da guerra às drogas, ao invés de usar sua popularidade para fortalecer pastores progressistas, né? Queria destacar um negócio que é o seguinte: o debate sobre quem que o Lula encontra, quem que o Lula não encontra, é secundário aí nesse caso, né? A gente sabe que o Lula
existe muita intriga de que o Lula foi se reunir com A, foi se reunir com B, né? Alguma coisa é verdade, outra coisa não é verdade, né? Mas a imprensa, né, faz muito esse jogo de procurar pintar o Lula aí como um cara que está em colaboração com a direita, um cara que está sendo apoiado aí por um setor da burguesia. De preferência, eles procuram colocar os setores mais reacionários apoiando o Lula. Todo mundo sabe que isso daí não é verdade. A burguesia, todos os setores da burguesia não querem nada com o Lula, né? Se o Lula vai lá e se reúne com algum líder religioso, evangélico, aí o pessoal faz todo esse alvoroço, né? Mas eu acho que o que a gente tem que comentar é justamente a questão do Jones Manuel, né? O Jones Manuel, ele foi lá, não tem porquê ele ia atacar o Lula no Twitter, mas ele foi lá e atacou o Lula porque a função do Jones Manuel dentro da esquerda é procurar tirar voto do Lula, é fazer uma sabotagem aí da campanha, fazer uma sabotagem aí do Lula nas próximas eleições. Como a esquerda fez de forma muito mais abrangente, muito mais intensa durante o golpe de Estado, inclusive o próprio Jones Manuel, que não era ninguém na época, e continua não sendo ninguém, né? Mas ele não era nem conhecido na época do golpe de Estado, né? Hoje ele já está bem impulsionado aí, né? Pelo menos no meio aí da esquerda pequeno burguesa, né? Mas ele já naquela época já criticava a Dilma, já falava que não havia golpe contra a Dilma, não havia nada do tipo, não era para sair na rua para defender o PT, né? Então, foi impulsionado pelo Caetano Veloso, né? E pela imprensa burguesa. Não, exatamente. Lembrar aí de onde vem. Não, mas o que eu quero dizer é um impulsionamento que só funciona dentro da esquerda pequeno burguesa, porque ninguém sabe quem ele é, né? Na população de um modo geral, né? Mas é importante colocar que a função dele é procurar fazer isso daí, atacar o Lula, criticar o Lula. E ele não se colocou a favor aí da candidatura do Lula para as eleições de 2022, que todo mundo sabe, a única posição, a única candidatura que tem capacidade e força para enfrentar o golpe de Estado. Você não apoiar a candidatura do Lula ou você se colocar contra é um apoio ao golpe de Estado, né? O pessoal tem que ter isso em mente, porque vai se fazer muita confusão com isso daí. O Jones Manuel ele já defendeu o Ciro Gomes, falou que quando você critica o Ciro Gomes, você está sendo preconceituoso contra nordestino, né? Falou que você não pode chamar o Ciro Gomes de coronel, que é o que ele é, né? Ele é um coronel, o Ciro Gomes. Todo mundo sabe disso daí. Quem está no Ceará sabe melhor, mas o resto do Brasil sabe disso daí, né? Então ele já criticou isso daí. O Jones Manuel, então, ele é uma peça fundamental aí, inclusive financiada aí pelo imperialismo, pela CIA. Isso daí a gente vai demonstrar isso de uma forma mais clara depois, né? O PCO está trabalhando nisso, mas ele é uma peça fundamental aí na sabotagem do movimento popular, né? Agora na sabotagem da candidatura do Lula, né? Então essa é a função dele aí. Eu queria comentar também, né? Assim, logo de cara a gente vê o quanto é nojento esse antipetismo, né? Ou o pessoal não vive mesmo na realidade do golpe de Estado, que o PT foi vítima de um golpe de Estado, particularmente o Lula foi vítima disso, eles se aliam aí diretamente com o imperialismo, como o Chico colocou, ou justamente essa é a função deles, que eles querem ganhar uma boquinha aí da CIA, da burguesia, cumprindo uma função essencial, sendo uma engrenagem fundamental do golpe de Estado. E é isso que esse pessoal é. E tem que colocar não só o Lula, mas todos os companheiros aí do PT, do PSOL, não tem que se intimidar com esse tipo de campanha mesquinha, não. Isso daí é uma intriga, é uma, inclusive, calúnia, né, contra o próprio Lula, um ataque diretamente ao movimento de esquerda, né, que é justamente na candidatura do Lula. A gente tem um programa muito claro, né, o PSOL não a gente não defende o Lula como governo ideal, nem nada assim, mas ele é fundamental para o desenvolvimento da luta operária no país, para a gente conseguir expulsar o imperialismo desse país, para essa luta voltar a ser uma luta gigantesca, mobilizada, enfim, é uma questão fundamental da atual situação política. E para o pessoal não entender isso, né, principalmente esses stalinistas de RPG, não é que eles são burros ou coisas do tipo, é que o pessoal é safado mesmo. É oportunista, por isso que aqui é momento abutre. Tem que colocar como realmente é. Esse pessoal é lavajatista, antipetista e golpista.
né? A gente tem que colocar assim porque essas intrigas aí não vão afetar o pessoal porque a gente sabe quem eles são. A gente não vai deixar a intriga da Folha de São Paulo e principalmente a intriga dessa ladainha aí da esquerda afetar o nosso partido. E o Lula deve fazer o mesmo. Tem que pisar em cima desse pessoal golpista. É isso aí, né? Então a situação é essa, a gente precisa ficar atento a essas armadilhas aí da esquerda pequeno burguesa e ter em mente que esse tipo de ação, como essa do Jones Manuel, está a serviço do golpe de Estado, né? Então isso é importante, né? Eu queria, vamos comentar aqui, que aqui em São Paulo a gente tem a situação que é o seguinte, né? O companheiro Rui comentou bastante na análise a atuação do João Dória, né? O Dória ele é o novo identitário, né? Ele deixou de ser o Bolsodória, né? Ele é uma metamorfose ambulante, né, do Raul Seixas, né? Deixou de ser o Bolsodória para agora ser o Dória identitário, né? Ele é o Dória que defende os LGBT, ele é o Dória que faz ele fez uma delegacia de perseguição aos crimes contra a diversidade, né? Então ele também está fazendo muita demagogia para procurar tirar voto da esquerda, com a esperança de que a esquerda, que o segundo turno, né, e é isso que a burguesia tem em mente, seja entre Dória e Bolsonaro. E agora a gente tem a notícia aqui de que o Dória vai doar apartamentos aí na sua campanha eleitoral, ou seja, né, está comprando votos, né, Márcio Roberto? É isso aí, companheiro Francisco. Ele faz toda essa demagogia, mesmo assim ele não tem, ninguém vota nele. Agora ele entrou numa compra de votos, assim, né? E dessa vez ele está doando casas para sem-tetos, moradores de rua, né? Moradores de rua desorganizados. Ele não atende à reivindicação das organizações do sem-teto, por exemplo, né? Ele vai lá e começa a selecionar algumas pessoas e tal. E aí eles vão nas pessoas mais vulneráveis. E agora ele está oferecendo a moradia, né? Não está dando também. Está oferecendo, está cadastrando. Mas, ao mesmo tempo, ele está botando a polícia para poder chegar e escorraçar os moradores de rua que estão dormindo embaixo de viadutos, né? A polícia chega sem dó e sem piedade. Ele faz demagogia, tira fotinhos com um e com o outro, mas, na verdade, ele vai comprar votos do caso, né? Aquilo que for necessário, e, ao mesmo tempo, ele está botando a polícia para dar porrada dos moradores de rua, acordando com jato d'água e chute da polícia e etc. Olha, isso daí é um projeto da prefeitura, né, daqui de São Paulo, mas a gente sabe que o prefeito de São Paulo, apesar dele ser do MDB, né, ele é um prefeito biônico, né, ele não foi eleito, nada, na verdade, ele é um serviçal do Dória, né? Então é importante destacar que ele está na mesma política que o Dória, mesmo que isso seja uma política da prefeitura, no fim das contas, a política do Dória, porque ele está fazendo a mesma coisa com bolsas de estudos para estudantes em situação de vulnerabilidade, né, que nem o Márcio falou. Ele não atende à reivindicação dos professores, mas ele vai comprar voto aí dos estudantes com bolsas de estudo aí, acho que de R$ 500 por mês, alguma coisa assim, para os estudantes que estariam em situação de vulnerabilidade, né? É uma bolsa bem medíocre, viu? De R$ 80 e tudo, não sei se É? mudou. É um negócio ridículo também, não dá nem para comer durante o mês. Aquela bolsa forçada também. E você vê que é tudo forçado, né? Daqui a pouco o Dória é trans, vira uma mulher, e mesmo assim ele vai continuar sendo o filho da puta do Dória. Perdoa as palavras, né? Mas que realmente, o companheiro comentou ali no chat, dá nojo de ver essas imagens. Até onde esse pessoal vai, né, para fazer demagogia. Daqui a pouco tá lá na barraca junto com os moradores de rua. Sendo que ele é justamente o responsável pelo estado de São Paulo, que é um dos piores locais para os moradores de rua viverem. Vou te falar, viu? Aqui no DF a gente tem um movimento com os moradores de rua, Café Popular Bolchevique, e o pessoal já é mais próximo da gente, né? Se pintar um ibanês, um Dória lá, eles expulsam, que nem já expulsaram. Mas o pessoal de São Paulo, por causa do frio e por causa da repressão, tá indo embora de São Paulo, os moradores de rua. Eles estão fugindo do Dória. Eles estão indo vários chegaram aqui em Brasília, não estão aguentando o frio de São Paulo e a PM de São Paulo.
E não que aqui seja tudo de bom, é horrível também. Então, a política do João Dória é a pior política, é uma pior política contra esses setores. Uma política profissional aí, contra os moradores de rua e contra todos os oprimidos, né? Os LGBTs, as mulheres, enfim. Não existe essa demagogia que ele está fazendo, né? Como a gente sempre coloca. É justamente a esquerda que não tem política, que fica aí a serviço do imperialismo, que bate palma para esse tipo de coisa. É o pessoal que fica no nem Lula nem Bolsonaro, né? Porque é aquela coisa, né? O pessoal não vive na realidade, vive cada um no seu mundinho, e aí apoia esse tipo de coisa, aplaude pro Dória segurando a bandeira com arco-íris e tudo. Só que a gente sabe que é um negócio absurdo. É a mesma coisa do Biden, né? Que a gente viu. E agora o Biden tá aí. É isso aí. Bom, vamos entrar no nosso tema central, que é a questão dos atos do 7 de setembro. Já falta menos de uma semana para as manifestações, né? A gente está vendo aí na imprensa burguesa uma campanha muito grande com relação aos atos dos bolsonaristas, né? Existe aí toda uma campanha que agora também a coisa se acalmou, né? A imprensa burguesa estava com um pouco de medo dos atos bolsonaristas, mas existe tudo que é notícia sobre os atos bolsonaristas, né? Mas eles nada falam dos atos da esquerda. Ninguém comenta nada sobre os atos da esquerda e tal. É como se não existisse aí uma convocação para os atos da esquerda, né? E por parte da esquerda pequena burguesa, de fato, existe muito pouca convocação, né? E corre o risco aí do boicote ser grande, como foi no último ato de agosto, agora, do dia 18. Né? Mas nós, PCO, estamos fazendo uma operação de guerra para o 7 de setembro, como está escrito aí no nosso título. Né? O partido está saindo às ruas todos os dias, com panfletagem, né? Convidando a classe operária, convidando a população a participar dos atos, né? Em todos os locais estamos fazendo operações aí de ligar para as pessoas, call center, né? De chamar a população para o ato, né? Nesse último fim de semana teve plenárias em todos os locais para discutir justamente a ação do partido, né? A gente já comentou aqui no programa, mas eu queria reiterar que no próximo fim de semana, no sábado, nós teremos outra plenária, né? Em todos os locais novamente, para organizar a participação do Bloco Vermelho no ato da próxima terça-feira, né? Então, nesse próximo sábado, antes da análise política da semana, às 10 horas da manhã, e em todos os locais que o PCO está organizado, haverá plenárias com a participação aí de toda a militância e de simpatizantes e de quem quiser vir, para organizar a participação do partido e do Bloco Vermelho, né, e dos comitês de luta e tudo mais, nos atos do dia 7 de setembro. Né? As plenárias serão seguidas pela análise política da semana, que todos assistirão juntos, né, com um telão, ou aqui em São Paulo, no caso, ao vivo, né, todos poderão acompanhar o companheiro Rui ao vivo na análise política da semana, e depois de uma atividade social, um churrasco aí, em todos os locais. Né? A gente tem fotos aí da convocação, das atividades, acho que a produção pode ir passando enquanto os outros companheiros comentam como vai ser a atividade nas suas cidades. Né? Bom, só antes de comentar, né? A gente vê aí as imagens do pessoal panfletando e tudo. É uma política que o PCO está tendo justamente para a gente puxar todos os setores da esquerda a saírem às ruas no dia 7. É um dia fundamental de luta, pode mudar toda a situação política. A gente vê aí toda essa campanha dos atos bolsonaristas, mas a gente sabe, o Bolsonaro, ele não tem uma base popular tão grande quanto a da esquerda, não chega nem perto. Aqui em Brasília, por exemplo, para atrair gente para o ato, o Bolsonaro vai fazer um churrascão. Ele vai dar carne para a população, que ele tirou carne aí durante anos, para convencer o pessoal aí para o ato, né? Já a esquerda, né, a gente vê, o pessoal está até convocando, né, em alguma medida. Você entra no site da CUT, tem a convocação do Sérgio Nobre, enfim. Mas, no geral, a campanha de rua é justamente isso que a gente está vendo, que é o trabalho fundamental de convocação para o ato, e mobilizar as fábricas, mobilizar as escolas, as universidades, todos os locais de trabalho, enfim. A esquerda está abandonando.
É justamente essa política que precisa ser retomada com todo o fervor. A gente precisa mostrar para a população o que está acontecendo. E o PCO, justamente também por ser o principal partido de esquerda com uma imprensa revolucionária, leva isso não só agora, né, que a gente está nessa operação de guerra, como está aí no título. São Paulo, por exemplo, tirou dezenas de panfletagens todos os dias que estão acontecendo. Em todos os lugares que a gente está fazendo esse tipo de atividade, panfletagens, colagens, agitação política pelo telefone, como o Chico falou, que é uma atividade fundamental para a gente construir esse ato. O pessoal vai levar ônibus dos locais para irem no ato, né? Em todos os atos aí centrais. E é uma questão fundamental da situação política. Por isso que a gente coloca, é uma guerra contra essa política retranqueira e também contra os golpistas, né? Tanto o Bolsonaro, que quer fazer esse ato, a gente sabe muito bem as intenções do Bolsonaro com esse ato, né? Faz parte aí da campanha eleitoral de 2022, como o Dória também, que tentou proibir os atos da esquerda e que reservou a Paulista aí para os fascistas, né? Então, o PCO está fazendo uma atividade gigantesca em torno desse ato, vão ter plenárias nesse sábado em todo o país, como o Chico comentou. Aqui em Brasília, a gente vai fazer 2 plenárias, né? Vai ter tanto uma central como uma no Lago Sul, a gente chama todos os companheiros para participarem, né? Vai ter, como o Chico falou, né? A gente vai fazer não só uma plenária combativa, um esquenta para o ato do dia 7, como vai fazer uma atividade social entre os militantes da esquerda também. É uma coisa muito importante para a gente poder não só se conhecer, socializar e tudo, mas a gente confiar uns nos outros, porque o que está aí é uma guerra mesmo. A gente precisa confiar, saber quem são os companheiros aí, a vanguarda do movimento e ir para cima, e com tudo na convocação desse ato. A gente precisa tornar esse ato não mais um dia sabotado aí pela esquerda, que abre espaço para o bolsonarismo, mas o contrário. Precisa ser o levante aí do movimento fora Bolsonaro novamente, né? Tem outros locais também, no Rio de Janeiro vai ser no CCBP do Rio de Janeiro, os companheiros vão fazer uma feijoada lá, né? Então a gente chama todos os companheiros para participarem também, o Rio que é outro lugar central aí. Salvador também vai ter, né, Márcio? Se quiser falar, Márcio, de Salvador, você está aí? É isso aí. Em Salvador também está nessa operação de guerra, né? É uma verdadeira operação de guerra. Por que é operação de guerra? Justamente porque a gente tenta atingir uma quantidade gigante de pessoas. Para você ver, em todo o Brasil, são mais de 2 milhões de jornais distribuídos gratuitamente, convocando para o dia 7 de setembro. Você tem outros milhares de cartazes sendo colados, né? E você tem, assim, nós estamos entrando em contato na casa dos milhões por pessoas, para poder chegar e chamar para participar do 7 de setembro. E essa é a nossa operação de guerra, né? Distribuir panfleto, colar cartaz e ligar para as pessoas virem participar desse ato, que é muito importante. Se a gente conseguir colocar uma quantidade grande de trabalhadores no ato, companheiros, nós veremos uma nova fase. A gente vai ver aquela fase onde o governo vai desmoronar, vai cair, e a gente vai colocar Lula como presidente, né? E mais do que isso, a gente quer que a situação evolua e a gente tenha um governo de trabalhadores, né? E não é difícil. Se a CUT for para os atos, se o PT for para os atos, se Lula for para os atos, inclusive, se Lula começar a fazer vídeos convocando o ato, então, nossa, isso aí vai ser uma coisa assim, onde a gente vai ver a CUT e os sindicatos administrando o Brasil. Eu acho que a gente tem que entrar no calendário do PCO, né? Tem que entrar em contato conosco. É panfletagem todos os dias, manhã, tarde e noite. Colagem de cartaz todas as tardezinhas e no começo da noite. Ligações o dia inteiro. Entre em contato conosco. Tem um telefone aí. E mais uma coisa, companheiros, para concluir. Para vocês verem, né? Uma operação de guerra precisa de dinheiro. Então, assim, essa é a hora de você doar dinheiro para o PCO. Manda dinheiro aí, faz superchat agora, ou entre em contato com algum militante que você conhece. Manda dinheiro para o PCO. Compre materiais na loja do PCO. Inclusive, é a loja do PCO que produz todo o material vermelho que a gente distribui gratuitamente nos atos, cartazes, adesivos e etc, né? Então, assim, mande dinheiro para o PCO. Se tem um local hoje que você precisa dar dinheiro para poder fazer uma coisa importante, é justamente esse local, chama-se PCO, Partido da Causa Operária. Valeu. Eu queria... Vamos falar rapidinho do Momento Gorila. Se tiver a vinhetinha aí para a gente dar uma olhada antes da gente encerrar.
uma guerra. Excessos foram cometidos? Excessos foram cometidos. Então o seu herói matou pessoas. Heróis matam. Momento Gorila. Márcio Roberto, quer contar pra gente qual que é o Momento Gorila de hoje? O Momento Gorila de hoje é justamente Bolsonaro, né? Ele entra ele defende que as fake news não sejam crimes, que as pessoas não sejam tratadas que as opiniões dos militares não sejam tratadas como fake news, qualquer tipo de ataque às instituições, se for nas redes sociais. Isso aí mais exclusivamente para os militares, Chico. Por isso que é o Momento Gorila, porque não é que é uma coisa para todo mundo, né? Porque está tendo uma perseguição, a liberdade de expressão, né? Aí Bolsonaro, para poder favorecer a sua base, né? Ele defende e protege os militares contra qualquer coisa que for postada nas redes sociais. Mas não defende isso aí amplamente para todo mundo, inclusive para a esquerda. É claro que a gente é a favor de que as pessoas não sejam punidas por nada que eles postem na rede social, mas isso deveria valer para todo mundo, né? Não só para os militares. É um negócio bastante absurdo e farsesco esse negócio do Bolsonaro, né? Bom, falamos rapidinho, estamos com o tempo estouradíssimo aqui. Queria desejar um bom dia a todos que nos acompanharam. O chat teve bastante interação, né? Queria agradecer especialmente Desta Vez Eu Consigo, mandou pra gente um super sticker. O companheiro Ernesto Abdala Filho mandou um super chat. A companheira Carla Silva mandou um super sticker também. Que mais? Tivemos também contribuição do companheiro José Henrique. Muito obrigado, companheiro. E mais um super sticker da Carla Silva aqui mais pro final. Queria dar um bom dia para todo mundo que participou. Jane Lorena, né? Companheiro Antônio Martins, Dan Robot, Angelina Dias, Wolf, companheiro Wolf, e todos mais que falaram aqui no Superchat. Caso a gente tenha perdido alguém aqui, companheira Ana Albara, pedimos desculpa caso a gente tenha perdido alguém, mas a gente agradece muito a contribuição, agradece muito a interação, e o Reunião de Pauta fica por aqui. Voltamos amanhã às 9 horas da manhã. Bom dia, Uriel e Márcio, e até lá. Falou, tchau, tchau. Deem um tchauzinho para a câmera. Falou, tchau, tchau, bom dia, até amanhã. Tchau, tchau, companheiros. Bom dia. Falou.